Olha, a investigação do caso Queiroz e Flávio Bolsonaro vai chegar no Jair Bolsonaro. Tô falando, mas por quê? Porque o Jair Bolsonaro é o centro de tudo. E ele, o Bolsonaro, o Jair, ele mudou a lei de acesso de informação, que é uma lei criada nos governos do PT, que era para dar mais transparência. Então qualquer cidadão pode pedir a governos ou órgãos públicos informações e eles têm a obrigação de dar várias informações. E o Jair Bolsonaro mudou a lei de acesso à informação no mesmo dia em que uma funcionária fantasma do Flávio Bolsonaro fraudou o livro de ponto da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Como assim, Thiago? Eu vou explicar. O UOL, a reportagem do UOL, pediu para a Assembleia Legislativa, onde funcionou o esquema de rachadinha do Flávio Bolsonaro e do Queiroz, o UOL pediu, olha, nós queremos acesso à lista de ponto. Ponto é quando o funcionário chega numa empresa ou no lugar do trabalho, no local de trabalho, ele assina o ponto, a hora que ele entrou e a hora que ele sai, ele também assina o ponto para saber o horário que ele entrou, saiu, se ele fez hora extra, se não fez, se foi no trabalho, se não foi, tá. O UOL pediu para a Assembleia Legislativa. Um funcionário chamado Matheus da Assembleia Legislativa, e lá no UOL e nos outros sites que cobriram a matéria, tá o nome completo dele, também na decisão do juiz e no pedido do Ministério Público de prisão do Queiroz também tá, porque isso foi citado, foram descobertas do Ministério Público da investigação. Esse funcionário, ele segurou esse pedido do UOL por 8 dias. 8 dias depois, a funcionária fantasma do Flávio Bolsonaro foi lá na Assembleia Legislativa e assinou o ponto pelos dias que ela não tinha ido trabalhar antes, quando ela era funcionária fantasma, porque um funcionário fantasma é alguém que ganha dinheiro público e não vai trabalhar nunca. E ela recebeu mais de 150 mil reais, ela repassou para o Queiroz mais de 150 mil reais, que era cerca de 70% do salário que ela ganhou enquanto trabalhou para o Flávio Bolsonaro. Só que tudo indica o quê? Que ela nunca foi trabalhar, porque ela não assinou o ponto, e ela ficava com parte do salário sem trabalhar, imagina, você ganha 3, 4 mil reais por mês, sem fazer nada. Tá bom? Tá bom, não tá? Aí o resto do salário ela depositava para o Queiroz. O UOL pediu, queremos ver o ponto, para ver se ela realmente foi trabalhar ou não. Ela foi lá e adulterou o ponto. No dia em que ela adulterou o ponto, Jair Bolsonaro, e aí não estamos mais falando de Flávio Queiroz, Jair Bolsonaro mudou uma lei para que o UOL não tivesse acesso a esse ponto, ou seja, não se poderia ver que foi fraudado. Olha só que o Ministério Público descobriu, olha só que coisa. Eu vou dar mais detalhes e como a casa tá caindo. Gente, a casa tá caindo, tá? A coisa tá ficando feia. Mas antes, você quer ajudar? Dá um empurrão final? É um segundo, curte o vídeo e se inscreve no canal. Hoje, além dessa notícia, saiu uma notícia de que 2 canais de YouTube bolsonaristas, um chamado Folha Política e outro chamado Foco no Brasil, Brasil em Foco, eles ganharam cerca de, quem diz não sou eu, Thiago, quem diz é a Procuradoria-Geral da União, que foi indicada pelo próprio Jair Bolsonaro e agora está investigando tudo contra o Bolsonaro, diz que eles ganharam 150 mil reais em um dia, cobrindo os atos antidemocráticos do Bolsonaro em que pediam fechamento do STF, fechamento do Congresso, nova ditadura. Então, esses canais bolsonaristas, eles são muito bem apoiados pelo governo Bolsonaro e, além de tudo isso, eles recebem dinheiro público. Eu não sei esses 2 exatamente, mas a CPI das fake news, uma das descobertas, foi que canais bolsonaristas receberam mais de 2 milhões de anúncios do governo Bolsonaro em apenas um mês. E não se sabe quanto custava cada anúncio. Foram mais de 2 milhões de anúncios. Não se sabe se cada anúncio custava R$1, R$10, R$2, 50 centavos. Não se sabe. Não se sabe. Porque o governo não diz. Então, eles são financiados com dinheiro público. Para a gente quebrar essas mentiras dele, porque eles são financiados para mentir. É um segundo, você se inscreve no canal e o algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo que você está assistindo, para mais gente. Porque o algoritmo vai pensar, pô, o cara nem era inscrito no canal, se inscreveu em 4 minutos, o vídeo tá bombando, vou mostrar para mais gente. E aí você ajuda a gente a levar a verdade para as pessoas, porque senão eles estão disseminando fake news e a gente quebra essas mentiras no meio. Um segundinho, curte, aproveita e se inscreve. O mais importante é se inscrever. Agora vamos falar sobre todo esse caso do Queiroz e do Bolsonaro. Olha só, o Bolsonaro mudou a lei para que não se visse que foi fraudado o livro de ponto. Só que o Ministério Público descobriu, no pedido de prisão do Queiroz e da Queiroza, da esposa do Queiroz,
No pedido de prisão, o Ministério Público, entre outras coisas, cita que, olha só, eles fraudaram, o Queiroz continuou cometendo crime, um deles é obstrução de justiça, que é quando você faz com que a justiça não consiga seguir o seu caminho, você atrapalhar investigações, esconder provas, coisas do tipo. Como? Ele adulterou os pontos. E o Queiroz, a esposa do Queiroz, eles ajudaram a instruir para que essas pessoas fossem lá, pessoas que nunca tinham ido trabalhar, e no ponto estava ali em branco, imagina o nome da mulher, dia tal, branco. Dia seguinte, branco. Outro dia, branco. Ela nunca foi trabalhar, funcionária fantasma. Aí, eles auxiliaram. Esse pedido feito pelo UOL chegou na Assembleia. Um funcionário da Assembleia falou para o advogado de Flávio Bolsonaro, chamado Boto. Aí, eles todos se auxiliaram uns aos outros. O Ministério Público ficou sabendo porque pegou o celular da mulher do Queiroz. E aí, o que acontece? Essa funcionária foi lá, adulterou tudo. Adulterar quer dizer, ela pegou o livro antigo, de anos atrás, abriu as páginas que ela tinha que assinar, assinou todas, deve ter ficado horas lá assinando uma por uma. E aí, depois disso, o Bolsonaro mudou a lei de acesso à informação. Para quê? Para que ninguém mais pudesse ter acesso àqueles livros ou a nada mais do caso. Por quê? Porque aí não ficaria sabendo a fraude. Já estava fraudado, então provavelmente os repórteres iam ver aquilo e falar, pô, ela realmente assinou, não era funcionária fantasma, ferrou. Mas, por via das dúvidas, o Bolsonaro foi lá e mudou a lei. Então, agora, o Jair Bolsonaro, cada vez mais, ele vai entrando no centro do caso Queiroz. E tem uma outra coisa que eu falei aqui várias vezes que a mídia não fala. A Natália Queiroz, que é a filha do Queiroz, que provavelmente é quem está pressionando ele a delatar, que o Ministério Público até mostrou nas conversas que ela criticou demais o pai dela, falou, ele não para, sempre, quando tá tudo quieto vem uma bomba, vem do meu pai, ele não cala essa boca, blá, blá, essa filha do Queiroz falando, os Bolsonaro usam ele e tudo mais, e provavelmente foi ela, porque saiu a notícia faz pouco tempo de que a família do Queiroz já contactou um advogado que é especialista em delação premiada, provavelmente tenha sido ela, porque ela disse que também Ministério Público, vendo as conversas dela com a esposa do Queiroz, que não é mãe dela, mas a esposa do Queiroz, de que ela fala que estragaram a vida dela, porque ela era personal trainer de estrelas da Globo, e ela perdeu toda a clientela por conta do escândalo. Ela, a Natália Queiroz, ela foi funcionária fantasma do Jair Bolsonaro, ela não era funcionária do Flávio, ela era funcionária fantasma do Jair Bolsonaro e ganhava R$9 mil por mês. E até então, enquanto ela ganhava esse dinheiro, não era problema ela ser funcionária fantasma. Afinal, ela ficava com alguma porcentagem do salário. E o resto ela dava para o pai, que era o Queiroz, e alimentava o esquema de rachadinha. Então o Jair está no meio desse esquema do Queiroz e agora, sabendo que ele até mudou uma lei para proteger, o Jair Bolsonaro começa a ficar cada vez mais suspeito de obstrução de justiça. Esse é um crime que ele cometeu enquanto presidente, porque a lei no Brasil, a Constituição, diz que um presidente não pode responder por crimes ou ser investigado por crimes que ele cometeu antes de ser presidente. É por isso que a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, ela só vai no Flávio Bolsonaro, ela não vai no Jair. Apesar do Jair Bolsonaro ter tido funcionários fantasmas, e disso está claríssimo na investigação, o Jair Bolsonaro não corre risco nenhum de se tornar réu por essa investigação. Por quê? Porque essa investigação é no Flávio. O Jair é presidente, ele não pode ser investigado por isso, nem pela Procuradoria-Geral da União, nem por ninguém. Enquanto ele for presidente, os crimes que ele cometeu antes, ele não pode ser investigado por isso. Olha só como é bom ser presidente no Brasil. Pois ainda mais alguém com o passado do Bolsonaro, como é proveitoso para ele ser presidente. Só que tem uma coisa. Ligando isso tudo, um processo de impeachment ou de afastamento, esses processos são processos políticos. Mais do que isso, quando isso começa a ficar claríssimo que o Jair Bolsonaro é o centro do esquema, que ele ajudou a obstruir a justiça, tudo mais, os militares começam a pular do barco. Só que o principal problema do Jair é que ele mudando essa lei e ficando provado, e não é difícil de provar, que ele fez isso para salvar o filho, para ajudar a salvar o filho, ele cometeu crime de obstrução de justiça sendo presidente. Aí ele pode ser investigado, punido, até preso por esse crime. Então a coisa começa a ficar cada vez mais feia para o Jair. E como se não bastasse, tem uma investigação nova. Praticamente ninguém deu destaque a isso, mas sabia que tem uma investigação nova contra os bolsonaristas? Ontem, a Polícia Civil do Distrito Federal foi fazer busca e apreensão
na chácara onde está o acampamento do Gado 300. Lembra? Eles estavam lá na esplanada dos ministérios, na frente do Palácio do Planalto, ali no centro de Brasília, e eles saíram, porque expulsaram eles de lá. Eles foram para uma chácara onde eles já estavam lá, era como se fosse o apoio deles. Eles dormiam lá e iam para o acampamento de dia, e outros dormiam no acampamento e passavam o dia na chácara. O que acontece? A Polícia Civil do Distrito Federal foi lá, fez busca e apreensão, apreendeu um monte de rojões, facão, anotações deles, discursos para os... Até o discurso dos atos antidemocráticos eles aprenderam e várias outras coisas. Isso é uma investigação da Polícia do Distrito Federal, do Ministério Público do Distrito Federal. É uma nova investigação agora contra os atos antidemocráticos. E essa investigação está ligada à investigação da Procuradoria-Geral da União com o STF, Procuradoria-Geral da República com o STF, dos atos antidemocráticos. Então elas se cruzam. Então, mais uma contra o Bolsonaro. Então agora o Bolsonaro tem os atos antidemocráticos na PGR, os bolsonaristas têm a investigação dos atos antidemocráticos no Ministério Público do Distrito Federal, tem a investigação do Queiroz, tem os funcionários fantasmas do Flávio, tem duas investigações contra o Carlos Bolsonaro e o STF já declarou que ele, sendo vereador, ele pode ser investigado normalmente por qualquer promotor de primeira instância e ele responde a um juiz de primeira instância, quer dizer, o Carlos Bolsonaro, a partir dessa semana, a chance dele ser preso aumenta muito, mas muito mesmo, porque ele não tem prerrogativa de foro especial nenhum, não é foro privilegiado, nada, ele é um cidadão comum. E, além disso, tem as investigações da CPI das fake news, que está parada, eu falei disso no vídeo anterior, e o inquérito das fake news e o inquérito que está Bolsonaro contra Moro, que teremos novidades, em breve vai ter novidade, espera, calma que a coisa vai ficar feia. Então o cerco vai fechando, fechando, fechando. Cada dia que passa, eu digo, é um dia a menos de governo Bolsonaro, é um dia mais próximo da queda dele. E a chance do Bolsonaro cair ainda esse ano, ó, é muito, mas muito grande. Isso eu digo ligando os fatos. E tem gente que diz, Thiago, eu queria ter o seu otimismo. Não é otimismo. Isso é você pegar todos os fatos, o que está acontecendo, você montar o quebra-cabeça e você vê o panorama. E o panorama é o Bolsonaro, ele é alguém que está no meio do mar, numa onda grande, numa maresia grande, e ele não sabe nadar. É isso. Tem um maremoto gigantesco, o Bolsonaro está no meio do mar, sem bote salva-vidas, sem colete salva-vidas, ele não sabe nadar. Essa é a situação do Bolsonaro no meio do governo dele. E os filhos dele já pode dizer que eles estão praticamente afogados. A chance de prisão dos dois, eu até fiz um vídeo semana passada, eu falei, o Carlos e o Flávio, a chance deles serem presos é gigantesca. A chance é muito, muito grande dos dois acabarem presos antes do Jair cair. Então, eles que se cuidem. Eu já sei uma coisa, eu, Thiago, toda noite eu deito a cabecinha no meu travesseiro e durmo tranquilo, porque eu não cometi crimes. Os Bolsonaro, eles não. Você provavelmente também dorme tranquilo ou tranquila. Os Bolsonaro, não. Os membros do gabinete do ódio, não. Eles devem muito. Quem não deve, não teme. Quem deve, esse pessoal não tá mais dormindo à noite, porque o STF tá indo para cima. E o tamanho da onda, da tsunami que tá vindo contra o Bolsonaro, mesmo se ele soubesse nadar, não vai ter como ele se salvar. Você quer ajudar? É 1 segundo. Curte o vídeo e se inscreve no canal. 14 minutos, já deu tempo. Clica, é 1 segundinho, 1 segundo. Falou.